és a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Olá, crianças, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente e dando continuidade na nossa revista Explorer. O tema central dela é Tomando Posse da Terra Prometida. Hoje nós vamos estudar a lição número 4, A Arca Atravessa o Jordão. E o nosso texto base é Josué, no capítulo 3, dos versos 1 ao 17. Mas antes de darmos continuidade, lendo a palavra do Senhor e estudando a sua palavra, vamos orar e pedir a orientação de Deus? Senhor Deus, na tua presença nos encontramos, gratos por este dia, ó Pai. E nesse instante, Senhor, te pedimos que o teu Espírito Santo possa nos guiar nesta aula, que nós não venhamos falar de nós, ó Pai, mas possamos falar a tua palavra e que possamos, ó Deus, através do teu Espírito Santo, entender, Senhor, a tua palavra também, ó Pai. Em nome do teu Filho e amado Jesus que oramos, hoje e sempre. Amém. Crianças, nós já falamos com Deus, agora nós vamos ler a palavra que nos foi reservado para este dia, que está lá em Josué, no capítulo 3, do verso 1 ao 17, e diz assim: A passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jubizeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomais, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que ficava ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Araba, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão,
e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Bem, pessoal, para nós meditarmos um pouco, vamos começar com Deuteronômio 31, no versículo 8, que diz assim: O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Pessoal, entendendo um pouco mais a nossa história de hoje, Josué e todo o povo de Israel, eles se levantaram de madrugada e saíram do acampamento do Vale das Acácias. E eles foram até o Rio Jordão e lá eles pararam para descansar. Ou seja, antes de eles atravessarem o Rio Jordão, ali eles acamparam para descansar um pouco. E depois de 3 dias, os líderes passaram por entre eles, por todo o povo, dizendo o seguinte. E nós vemos, quando eles falam lá nos versos 3 e 4, que nós lemos agora. Quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, arrume suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não podem chegar perto da arca, fiquem longe dela mais ou menos 1 quilômetro. E Josué ainda disse ao povo para que eles se purificassem, pois no dia seguinte o Senhor iria fazer grandiosas coisas. Também disse aos sacerdotes que pegassem a arca da aliança e fossem à frente do povo. E eles fizeram como Josué havia mandado fazer. Então, o Senhor disse a Josué o seguinte: Hoje, todo o povo de Israel saberá que você é um grande homem. Eles saberão que, como eu estive com Moisés, também estarei contigo. Dê aos sacerdotes a seguinte ordem: quando chegarem ao Rio Jordão, parem dentro da água, perto da margem. E Josué, ele disse ao povo o seguinte, prestem muita atenção no que vai acontecer. Por quê, galera? Porque naquele dia, todos que estavam ali com eles saberiam que o Deus vivo, que o Deus verdadeiro estava com eles e ajudaria ao povo a chegar até a terra prometida. E Josué, ele transmitiu ao povo tudo como deveria ser feito. Do jeito que o Senhor falou para Josué, Josué transmitiu ao povo, né? Então, que a Arca da Aliança deveria atravessar o Rio Jordão à frente de todos, que cada um das 12 tribos deveriam escolher um homem. Quando os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança do Senhor, colocassem os pés dentro do Rio Jordão. E a água daquele rio, ela ia parar de correr. Lembrando que naquela época, naqueles dias que o povo estava passando ali pelo Rio Jordão, o rio ele estava muito cheio. Aquele era um tempo da colheita, então o Rio Jordão ele estava transbordando. Foi nessa época que o povo ele saiu do acampamento para atravessar o rio. Os sacerdotes eles iam à frente, como o Senhor havia ordenado, e quando eles chegaram no Rio Jordão, eles fizeram como Deus havia ordenado, colocando os pés dentro do rio. Quando aconteceu isso, quando eles colocaram o pé na água, a água parou de correr e todo o povo passou para o lado de Jericó com os pés sequinhos, totalmente sem água, sem nada. E eles ficaram ali dentro do rio com a Arca da Aliança até que todo o povo passasse. Bem, pessoal, a nossa história na prática hoje. O povo de Deus, eles estavam indo rumo à Terra Prometida. Mas no meio desse caminho, eles tiveram um obstáculo bem grande, vamos dizer assim, que era o Rio Jordão, que na época ele estava muito cheio. Então, como que eles iriam atravessar? As correntes deviam estar muito fortes, não é verdade? Porém, quem estava com o povo naquele momento? Quem? Deus.
Deus estava à frente do povo. Como Deus estava à frente do povo, Deus permitiu que essa barreira, esse obstáculo que eles estavam passando, fosse vencida. E, pessoal, muitas vezes na nossa vida nós também temos obstáculos, dificuldades, problemas. E muitas vezes nós pensamos que porque temos todos esses problemas, nós não vamos conseguir passar por ele, nós não vamos conseguir atravessar esses problemas. Mas como nós lemos lá em Deuteronômio 31, no versículo 8, o Senhor Deus irá à sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará, não se assuste, não tenha medo. E na Bíblia, na palavra de Deus, nós vemos que também que nós vamos passar por aflições, mas nós não precisamos ter medo, nós temos que permitir que Deus nos ajude, que Ele esteja conosco a todo instante. Basta nós pedirmos para Ele, para que Deus nos ajude, e pode ter certeza que Ele estará com você. Pessoal, para encerrar a nossa aula de hoje, tenhamos em mente que se confiarmos em Deus, se nós tivermos fé, se nós entregarmos as nossas vidas a Deus, tudo que nos aflige, tudo que nos faz mal, tudo que nos deixa triste, vocês podem ter certeza que em tudo nós teremos a vitória. Basta confiarmos em Deus, basta entregarmos a nossa vida a Ele, porque Deus, para Ele, nada em nenhum momento, nada é impossível. E antes de encerrarmos, vamos falar o nosso motto que está lá em Lamentações 3:21 e diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Beijinho no coração de vocês e até a próxima. Tchau!